Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Vamos deixar de ser menino para ser maduro. Quando aceitei a Cristo, ainda tiveram que me ensinar, tudo no começo, né? Me dar uma base. Agora eu tenho que começar a comer algo maduro, uma palavra um pouco mais profunda para ser um crente maduro. Então, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os rudimentos do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Então vamos lá. Não lançando de novo os rudimentos do arrependimento de obras mortas. O que é esse arrependimento de obras mortas? É tudo aquilo que eu fazia para Deus antes de aceitá-lo. Qualquer obra que eu fazia para Deus antes de aceitá-la são obras mortas, porque ninguém faz nada para Deus por si próprio, só faz através do Espírito Santo. É Ele que vai fazer você querer fazer, porque se for por nós mesmos, nós nunca vamos fazer. Tudo que você faz para Deus antes de aceitá-lo são obras mortas. Deus, ele não conhece esses tipos de obras. Esse arrependimento de fé de obras mortas e também o arrependimento de fé em Deus. Quando você começou a aceitar Cristo, você teve que entender ainda os primeiros primórdios da palavra, que Jesus salva, cura, batiza. Você teve um tutor que te ensinou a caminhar com você, para você começar a ter uma base, para sair depois de menino, para sair do estágio de menino, para ser uma pessoa madura. Então, alguém que tem maturidade na sua vida divina é a pessoa que vai herdar o quê? Vai herdar tudo o que Deus tem para ele. Somente quando se torna uma pessoa madura que ela vai estar qualificada ou qualificado para herdar tudo aquilo que Deus fez para você. Guarda isso. Guarda. Então, o que nós temos? O que nós vamos ter? Nós temos que lhe agradecer por ter nos escolhido. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que agradecer por Ele ter nos escolhido. Nós temos que agradecer. Nós temos que receber a sua vida, a vida de Deus. Nós temos que receber a sua vida. Isso vai nos capacitar, e vai também nos tornar seus filhos, e nós vamos o quê? Crescer nele. E quando nós crescemos nele, em Deus, nós vamos o quê? Nós vamos expressar a Deus como filhos maduros do reino. João 1. Abra aí João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso Paulo diz para operar. Por isso que Paulo fala assim, ele vai dizer operar a nossa salvação. Operar, trabalhar. É o processo da nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, existe um poder que nos leva de filho criança para filho maduro. O poder do novo nascimento. O poder do novo nascimento. Abre em Filipenses. Abre aí, depois de Efésios. Filipenses 2. Filipenses 2:12. 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Também obedeça na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Ou seja, operai aqui a salvação, ou seja, metanoia, metamorfose. Eu tenho que trabalhar na minha salvação. Eu preciso trabalhar para a minha salvação na alma, porque a salvação no espírito
É quando eu aceito a Cristo. Mas a salvação da minha alma, eu preciso trabalhar por ela. Eu preciso exercitar a salvação da minha alma. É um processo. A salvação da alma é um processo. Então, depois da queda, entenda? Depois da queda do homem, escuta o que eu vou falar aqui. Depois da queda do homem, toda a raça humana se tornaram pecadores, filhos do diabo. Sim, todos se tornaram pecadores, filhos do diabo. Agora eu vou falar alguns versículos para vocês aí. Se tornaram pecadores, todos se tornaram pecadores, filhos do diabo. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, todos, ou seja, filho após filho, todos estavam condenados ao inferno. João 8,44. Se não fosse o último Adão, João 8,44. Isso aqui. 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, por causa de Caim, né? E não se firmou na verdade. Aí é a sua própria rebelião. Porque não há verdade nele. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Ou seja, quando ele fala, ele vai falar do que ele é. Porque é mentiroso e pai da mentira. 1 João 3,8. 1 João 3,8. 1 João 3,8. 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ok? Lá em Gênesis. Para isto o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então ele se manifesta para cumprir e desfazer as obras do diabo. No versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, aqueles que vão herdar o reino e aqueles que vão ser condenados. Então tem os filhos de Deus e os filhos do diabo, aqueles que aceitam o evangelho da graça, se batiza, tem o direito ao reino, e aqueles que são os filhos do diabo, aqueles que estão ainda no primeiro Adão, gerando imagem caída, rejeitando a graça. Qualquer que não pratica a justiça, que é de Cristo, e não ama o seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Ou seja, filho do diabo. Efésios 5. Aí, Efésios 5. Bora. Efésios 5. 5. Versículos 5 e 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, os filhos do diabo. Colossenses 3, do 5 ao 7. Colossenses 3, do 5 ao 7. Vamos lá. Do 5 ao 7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempos andastes quando viveis nelas. Ou seja, nós éramos também o filho da desobediência, nós éramos igual, mas nós saímos do primeiro Adão e entramos no último Adão. Hebreus 12, do 6 ao 8. Hebreus 12, do 6 ao 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige?
Ou seja, que filho há que o pai não vai corrigir? Então, o diabo não vai corrigir porque ele só faz coisas erradas e os seus filhos vão fazer a mesma coisa que o pai é. Mas nós temos um Deus que corrige porque ele ama. Porque a disciplina de Deus é o amor. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, ou seja, do primeiro Adão, está sem disciplina, que é o pai da mentira, que é o diabo, e ele tem os seus filhos, que são os filhos da desobediência. Sois então bastardos. Você tem um pai, mas o seu pai não te corrige, então você é bastardo. Ou seja, bem, está sem pai. E não filho, ou seja, os filhos da desobediência têm o pai como o diabo. Eles pensam que eles têm um pai, mas eles são um bastardo, porque o seu pai não o corrige, mas nós temos um Deus que nos corrige, e por isso nós somos filhos, porque ele nos corrige e ele nos ama. Você está entendendo? Mateus 25:41. Mateus 25:41. 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e aos seus anjos. Perceba que esse fogo eterno, esse lago de fogo aqui, não é para nenhum ser humano, mas é para o diabo e os seus anjos caídos. Porém, alguns que são os filhos da desobediência vão para lá. Então, filhos da desobediência não quiseram aceitar a correção de Deus e o propósito de Deus e se tornaram assim, vasos inúteis para Deus. E tem como pai o diabo. E onde vai o pai da perdição, assim vai seus filhos. E aonde vão os filhos de Deus? Filhos maduros que suportam a correção, vai aonde aonde o Pai das luzes está, na eternidade, e herdarão tudo. Então anote o que eu vou dizer aqui nessa aula. Apesar de nós não parecermos muito com o nosso Deus hoje, confiamos na sua escolha, que um dia seremos muitos filhos maduros de Deus. Filhos maduros de Deus, cheio da sua vida para expressá-lo, cheio do seu domínio para representá-lo. Então essa expressão de Deus é a igreja de hoje. A igreja tem o poder de expressar a Cristo e o domínio de Cristo, ou seja, a igreja expressa-o pela vida e a igreja representa ele pela autoridade que ele carrega. Esses filhos maduros são o corpo de Cristo, a nova Jerusalém futura. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Acho que por hoje, sobre a predestinação, se encerra. Pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre a predestinação. É algo muito espiritual. Rever essa aula, reveja com calma, anota os versículos, porque o próximo módulo, nós vamos entrar no módulo que muitos estão querendo aprender. Eu vou misturar a salvação e um pouco sobre o Apocalipse, porque o próximo módulo é sobre o reino de Deus. Que Deus te abençoe, espero ter esclarecido um pouco sobre a predestinação. Eu tenho certeza que com o passar do tempo, você estudando cada vez mais, estudando mais essa aula, você vai estar apto para ensinar as outras pessoas. Tudo bem? Que Deus te abençoe e te espero no próximo módulo, em nome de Jesus. Até mais, pessoal.